Olá, alunos! Sou a professora Vera e estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre estatística. Mas, afinal, o que é estatística? Para que serve a estatística? Em que ela é usada? A estatística é uma parte da matemática aplicada e, assim como essa disciplina, ela também faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Sempre que verificamos noticiários, tanto na imprensa falada como escrita, nos deparamos com dados estatísticos. Como, por exemplo, há uma vacinação a nível nacional. Como nós sabemos, né, qual a porcentagem de pessoas que foram vacinadas ou de pessoas que ainda não foram vacinadas, para que essas notícias chegassem até nós, até nossos lares, foi preciso fazer uma pesquisa. Para fazer essa pesquisa, foram usados dados estatísticos. Então, vamos falar primeiro da coleta de dados. Como esses dados são coletados? Nós temos aqui que a coleta pode ser direta ou indireta. Mas o que significa coleta de dados direta? O próprio nome está dizendo. Quando o pesquisador coleta os dados, ele mesmo, aquela pessoa que está pesquisando, vai em busca dos dados. Por exemplo, para coletar os dados em uma escola, o pesquisador vai direto até a secretaria coletar esses dados. Então, por isso, ela é dita direta. E essa coleta de dados direta, ela pode ser contínua, periódica e ocasional. Mas o que significa contínua? Aquela que é feita todos os dias, né? Que tem uma certa frequência. Por exemplo, quando os professores fazem a conferência em sala de aula para saber quantos alunos estão presentes, para identificar, né, os faltosos. Então, seria a chamada, né, que a gente diz que o professor faz em sala de aula. Então, ela é direta e contínua. Também ela pode ser periódica, que é feita por períodos. Né? Por exemplo, o censo que é feito de 10 em 10 anos, é periódica. E ocasional, quando acontece um surto, por exemplo, há um surto de dengue, há um surto de meningite, então essa pesquisa é feita durante essa época, esse período, né, de surto, para saber quais são os locais mais afetados, né, quantas pessoas foram afetadas pela doença. Então, voltando a falar da pesquisa, da coleta direta, a gente pode observar, né, muitos exemplos que existem no nosso dia a dia. Por exemplo, ir aos postos de gasolina e fazer uma pesquisa para ver qual é o preço mais acessível dos produtos. Ou no início do ano, do ano letivo, são feitas muitas pesquisas para saber quais as livrarias, né, que vendem os materiais escolares com melhor preço. Então, nós estamos presenciando, convivendo com isso todos os anos.
né? Ou mesmo até dos supermercados, né? Quando algumas pessoas fazem uma tomada de preço de determinados produtos, né? Para saber qual é o melhor lugar para comprar. Aí nós temos a coleta de dados indireta. Indireta é aquela que é feita em algum lugar, utilizando dados que já foram coletados por alguém. Por exemplo, pesquisas na internet, né, no IBGE, em revistas, em jornais, em livros. Então, toda pesquisa que você faz e que ali você encontra dados que já foram pesquisados por alguém, essa pesquisa é considerada indireta. E a variável é um conjunto de todos os resultados possíveis, né, de determinado fenômeno. Então, a variável, ela pode ser tanto qualitativa como quantitativa, né? A variável qualitativa é, como o nome, né, já diz, ela está relacionada a uma qualidade, a um atributo, né, cor dos olhos, cor dos cabelos, grau de instrução de uma pessoa, religião e muitos outros. E a quantitativa é aquela que se refere à quantidade, né? Números de empresários em um encontro, número de alunos na sala de aula. E a quantitativa, ela tem dois tipos diferentes, que é a contínua e a discreta. Então, vamos ver que aqui nós temos uma pergunta. Professora, qual a diferença básica entre a variável quantitativa discreta e a contínua? Bom, ele perguntou o seguinte: qual a diferença entre variável quantitativa discreta e quantitativa contínua? É muito fácil de distinguir esses dois tipos de variáveis. A variável discreta é aquela que está relacionada também somente a números, quantidades. E a contínua está relacionada a medidas, peso, altura. Então, para você identificar qual é uma e qual é outra, você sempre faça a pergunta, né? Essa variável exige algum instrumento de medida, como balança, termômetro, né? Fita métrica, régua, balança. Então, toda a variável que exigir instrumento para medir, ela é quantitativa contínua. E aquelas que estão relacionadas, né, a número de pessoas em um evento, por exemplo, né, que está sempre relacionada a números, sem instrumentos de medir, ela é quantitativa discreta. Então, aqui nós temos... Não tenho ideia. Bom, eu acredito que população, a gente refere-se à população de uma cidade, de um estado, né? E a amostra é quando você retira uma pequena quantidade dessa população. Então, é como se fosse uma representatividade desse grupo populacional. Olha, realmente não tem muita definição, mas acho que é alguma taxa, alguma porcentagem que detalha a população.
Bom, população é um conjunto de pessoas grande, um grande número de pessoas. A amostra é uma parte dessa população. População é o conjunto total, né, do lugar. E a amostra, vamos supor, eu pego uma amostra de um pessoal de 5 anos e uma amostra do pessoal de 12, para analisar dentro do total da população, que é o total. Bom, como vocês puderam ver, né, alguns têm já uma visão clara, né, do que significa população e o que significa amostra. Mas a maioria, né, pensa que população, em estatística, é o conjunto de pessoas de um determinado país, estado ou cidade. Realmente, essa é a resposta certa para o termo população. Mas, em estatística, o termo população significa um conjunto de indivíduos, de elementos que têm as mesmas características. Por exemplo, conjunto dos empresários do ramo de automóveis de determinada cidade. O conjunto dos alunos matriculados no EAD. Então, esses alunos têm as mesmas características, né? Fazem o mesmo curso. Ou então, conjunto de alunos de uma mesma turma. Conjunto de alunos de uma determinada sala de aula. Então, todos têm as mesmas características. Então, isso é população em estatística, né? É um pouco diferente do conceito que temos de população de um modo geral, tá? E a amostra é uma parte dessa população. É aquela parte que é retirada para fazer um estudo, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você vai fazer uma pesquisa, se você tem muitos elementos, você acaba retirando apenas uma amostra. É o que ocorre, né, principalmente na época de campanha eleitoral. Então, as pessoas, os pesquisadores, né, não entrevistam todos os habitantes de determinada cidade, ou estado, ou país, porque nem tem como, né, às vezes, né, fazer uma pesquisa desse tamanho. Então, é retirada uma pequena amostra para fazer essa pesquisa. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas dizem: mas eu não fui entrevistado, ou eu não fui entrevistada, né? Então, não sei como que estão dizendo que determinado candidato ou candidata vai se eleger. Então, como nunca ninguém me perguntou isso. Então, o que acontece é que é feito por amostra, né? Uma pequena amostra é utilizada, né? O censo é a única pesquisa, né, que é feita com todos, né, os habitantes. Durante o censo, todos os lares são visitados, né, para fazer a contagem do número de pessoas em determinadas regiões, estados, e para ter o número de todos, né, os habitantes do país, por exemplo. Bom, gente, nós estamos chegando ao final, né, desta aula, e eu agradeço aqui, né, a nossa equipe pelo trabalho que fez, as entrevistas que nos apresentaram aqui, que isso é muito importante, né? E as pessoas também que participaram, né, dessas pequenas enquetes e que vêm a enriquecer a nossa aula. Bom, estamos chegando ao final, né, desta aula. Eu agradeço
a nossa equipe, que fez um excelente trabalho e trouxe aqui opiniões, né, de outras pessoas sobre o assunto. O que vem é enriquecer a nossa aula. E desejo a vocês bons estudos e quando surgirem dúvidas, não deixe de perguntar. Estarei sempre à disposição de vocês. Obrigada.